Imagine um homem que roubava dos ricos, mas não por ganância, que enfrentava reis, mas nunca usou coroa, que vivia na floresta, mas comandava mais lealdade do que qualquer nobre. Este é Robin Hood, o arqueiro que virou símbolo de justiça, o fora da lei que todos queriam seguir, o herói inglês que se tornou lendário ao redor do mundo. Neste episódio especial do canal Imperadores, vamos mergulhar fundo na história real e no mito por trás desse nome tão conhecido, mas tão pouco compreendido. Bem-vindo ao mundo de Robin Hood, o ladrão que quase todos chamam de herói. Imagine uma figura que vive nas brumas da história medieval, um homem cujo nome ecoa por séculos, mas cuja identidade verdadeira permanece envolta em mistério. Robin Hood, um nome que evoca imagens de um arqueiro habilidoso, um fora da lei que desafiava reis, roubando dos ricos para dar aos pobres. Mas quem era ele, de fato? Existiu mesmo? Ou tudo não passou de uma lenda forjada pelo tempo? Os primeiros registros de Robin Hood aparecem em textos ingleses medievais, datados do final do século XIII e início do XIV, épocas marcadas por grandes tensões sociais e políticas na Inglaterra pós-normanda. Esses documentos não trazem um herói glorificado, mas sim uma figura marginal, um fora da lei que vivia à sombra da lei. Um personagem que parecia existir mais na boca do povo do que nos livros oficiais. A origem exata de Robin Hood é um quebra-cabeça. Alguns estudiosos sugerem que o nome Robin era comum na Inglaterra medieval, e Hood poderia ser um apelido, talvez indicando um costumeiro uso de capuzes por bandidos e rebeldes para esconder sua identidade. Outros defendem que o personagem possa ter sido uma amálgama, uma mistura de vários bandidos e líderes rebeldes que viveram na mesma região da floresta de Sherwood ou em áreas próximas. O que sabemos é que com o passar dos séculos a história foi se transformando. O simples fora da lei deu lugar ao justiceiro romântico, defensor dos pobres e inimigos dos opressores. Canções populares, poesias e peças teatrais da Idade Média começaram a espalhar sua fama, criando um mito que ultrapassaria gerações. Mas por que a figura de Robin Hood se tornou tão poderosa, mesmo diante da ausência de provas concretas? Talvez porque ele representasse algo maior do que ele mesmo. A esperança de justiça num mundo de desigualdades brutais, a resistência contra um sistema feudal que esmagava o camponês e protegia a nobreza corrupta. Em tempos onde reis e xerifes governavam com punho de ferro, a ideia de um homem comum que ousava desafiar as autoridades e lutar pela justiça social ressoava profundamente na alma do povo. Apesar da força da lenda, muitos historiadores permanecem céticos. Para eles, Robin Hood é um personagem literário, um símbolo criado para encarnar valores e aspirações populares, mas sem um fundamento histórico sólido. Tentativas de encontrar seu túmulo, documentos oficiais ou registros legais sobre suas ações resultaram em vazio. Alguns registros mencionam um certo Robert Hood, um fora da lei na floresta, mas não há consenso se trata do mesmo personagem da lenda. Entretanto, a linha tênue entre história e mito muitas vezes se confunde. Assim como Alexandre, o Grande se tornou um gigante lendário, e Aquiles uma figura mitológica. Robin Hood transcende sua possível existência real para se tornar um arquétipo. O herói que desafia a tirania e luta pela justiça. Um símbolo que inspira até hoje em diversas culturas ao redor do mundo. Os ecos da lenda de Robin Hood não surgiram por acaso. No século XIII, a Inglaterra vivia uma era turbulenta, marcada por conflitos sociais profundos, onde as vozes dos camponeses e pequenos proprietários de terra eram abafadas por leis severas e impostos pesados. As florestas de Sherwood e Barnesdale não eram apenas matas densas e misteriosas.
Eram territórios onde as autoridades tinham dificuldade em exercer seu controle absoluto. A figura do xerife, o representante local do rei, era muitas vezes vista como símbolo de opressão. Incumbido de coletar impostos e manter a ordem, ele frequentemente abusava do poder, explorando os camponeses e enriquecendo às custas do sofrimento alheio. Nesse cenário, a ideia de um homem que desafiava esse sistema tornou-se um alento para quem vivia sob a sombra da injustiça. Na ausência de registros oficiais que comprovem a existência de Robin Hood, é possível que ele tenha sido mais um representante do espírito coletivo de resistência contra a tirania do que um indivíduo específico. Talvez seu nome tenha sido usado para nomear um conjunto de ações e atos heróicos contra os abusos do poder. Isso explica a multiplicidade de versões da história e por que ele é retratado ora como um nobre caído em desgraça, ora como um simples camponês rebelde. Outro ponto curioso é a localização da ação de Robin Hood. A floresta de Sherwood, situada no condado de Nottinghamshire, na Inglaterra, foi a base ideal para o forasteiro. Era uma terra vasta e cheia de esconderijos, onde os perseguidores se perdiam e o conhecimento do terreno dava vantagem aos rebeldes. Para muitos, Sherwood era mais do que uma floresta. Era um símbolo de liberdade e resistência. Ao longo dos séculos, a lenda foi enriquecida por personagens que compunham a famosa Banda de Robin Hood. Little John, o gigante de força colossal. Will Scarlet, o jovem destemido. Frey Tuck, o monge lutador e conselheiro. E a ousada Lady Marian, cujo papel varia conforme a versão da história. Essas figuras contribuíram para humanizar a lenda, trazendo conflitos, emoções e laços de amizade que tornaram a narrativa ainda mais cativante. Mas apesar de toda essa mitologia, o que permanece inabalável é a ideia de justiça social que Robin Hood simboliza. Ele representa a rebeldia contra a opressão, o desejo de um mundo mais justo, onde os recursos sejam distribuídos com equidade e o poder não seja monopólio exclusivo da elite. A dúvida sobre sua existência histórica pode até permanecer, mas sua importância cultural e simbólica é inegável. Robin Hood é, acima de tudo, um farol para aqueles que buscam desafiar as injustiças e lutar por seus direitos. Uma luta que atravessa eras e fronteiras. A Inglaterra do século XII era um país marcado por cicatrizes profundas de guerras e conquistas. Desde a invasão normanda em 1066, o poder havia se concentrado nas mãos de poucos, principalmente nobres de origem francesa, que agora governavam a terra dos saxões. O domínio normando trouxe mudanças radicais na estrutura social e política, mas para a maioria dos camponeses, essas mudanças significaram mais opressão e menos liberdade. O sistema feudal estabelecia uma hierarquia rígida, na qual o rei concedia terras aos nobres em troca de lealdade e serviço militar. Esses senhores feudais, por sua vez, controlavam o destino dos camponeses que trabalhavam suas terras, impondo altos impostos e obrigações severas. A pobreza era a regra e a injustiça o alimento diário da maioria. A igreja também exercia um poder imenso, não apenas espiritual, mas econômico e político. Monastérios e bispados possuíam vastas propriedades e os dízimos cobrados aos fiéis aumentavam a carga dos camponeses. Enquanto isso, os xerifes, autoridades nomeadas pelo rei para administrar as regiões, agiam com mão pesada, muitas vezes abusando do poder para enriquecer-se às custas do povo. É nesse cenário que surge a figura de Robin Hood, que encontrou na floresta de Sherwood não só um refúgio, mas um palco para sua revolta. A floresta, uma vasta extensão de matas e bosques, era considerada território real, com leis próprias que protegiam os direitos de caça da nobreza. Mas, para o povo oprimido, Sherwood era a última fronteira da liberdade.
Robin e sua banda transformaram-se em símbolos vivos da resistência contra um sistema que negava a dignidade a tantos. Eles desafiavam a autoridade do xerife de Nottingham, cuja figura encarnava tudo o que o povo mais temia: a tirania, a corrupção e a crueldade. Cada emboscada, cada ataque às caravanas de impostos não era apenas um ato de rebeldia, mas uma tentativa de restabelecer o equilíbrio entre os poderes. A luta de Robin Hood não se limitava ao confronto físico. Era uma batalha pela moralidade, pela justiça social e pela esperança. Os relatos da época descrevem um homem que não buscava a riqueza pessoal, mas que partilhava o que tomava dos ricos com os pobres, restaurando um pouco da dignidade perdida por aqueles que sofriam em silêncio. Esse conflito entre o povo e o poder também reflete um período de transição para a Inglaterra. O país se encontrava entre a Idade Média e o início de transformações sociais que iriam moldar a Europa. O sistema feudal, apesar de sua rigidez, começava a ser questionado, e figuras como Robin Hood representavam a voz emergente daqueles que ansiavam por mudança. A história nos mostra que o poder nunca é absoluto quando há resistência, e a luta na floresta de Sherwood simboliza exatamente isso. Um povo que se recusa a ser esmagado, que encontra forças na união, na lealdade e no ideal de justiça. No coração da Inglaterra medieval, a floresta de Sherwood era mais do que uma simples extensão verde de árvores. Era um símbolo de liberdade e resistência contra o jugo opressor da nobreza normanda. Para os camponeses esmagados por impostos e pela violência dos xerifes, Sherwood era um refúgio, um lugar onde regras diferentes, mais justas, pareciam valer. O xerife de Nottingham, personagem que ganha quase o status de antagonista em todas as versões da lenda, personificava o abuso do poder real. Nomeado pelo rei, sua missão era coletar impostos e manter a ordem, mas na prática ele se tornava um tirano local, saqueando o povo, prendendo injustamente e perseguindo sem piedade qualquer um que se opusesse ao regime. Suas ações despertavam ódio e revolta entre os humildes. Essa opressão gerava um terreno fértil para que surgissem figuras como Robin Hood, que, embora um fora da lei, ganhava status de herói popular. Ele representava a voz do povo, o justiceiro que enfrentava não apenas o xerife, mas todo um sistema corrupto. A lenda descreve Robin como um homem de grande coragem e habilidades extraordinárias com o arco e flecha, que comandava uma banda de seguidores igualmente dedicados à causa da justiça social. O povo precisava de esperança, e Robin Hood dava essa esperança com ações concretas, roubando dos ricos para distribuir entre os pobres, atacando caravanas de impostos e desafiando abertamente a autoridade estabelecida. Sua luta não era só pela sobrevivência, mas por um ideal, um mundo onde os injustiçados pudessem respirar aliviados, onde o poder não fosse sinônimo de opressão. Esse conflito entre o povo e o poder ressoava em outras partes da Europa na mesma época. A luta pela terra, pela justiça e contra os abusos da nobreza era um tema recorrente que alimentava muitas revoltas camponesas. Robin Hood, nesse sentido, se torna um símbolo universal dessa resistência. Ao longo do tempo, as histórias sobre ele foram se transformando em mitos, canções e peças teatrais que ecoavam a insatisfação popular e o desejo por justiça. Mesmo com o passar dos séculos, essa imagem do herói que luta contra o sistema injusto continuou a alimentar movimentos sociais, inspirando rebeldes e sonhadores. Entender o contexto histórico dessa época é essencial para compreender por que Robin Hood, verdadeiro ou mítico, se tornou tão importante. Ele não surgiu num vácuo, mas em um momento onde a desigualdade gritava tão alto que só a figura de um justiceiro podia trazer algum conforto. A floresta de Sherwood não era apenas um refúgio para Robin Hood e seus homens, era seu reino, sua fortaleza, sua casa.
Entre árvores antigas, trilhas escondidas e rios sinuosos, eles construíram uma rede complexa de abrigo e estratégia para sobreviver e resistir à perseguição constante. Robin Hood não estava sozinho nessa luta. Ele formou uma banda de seguidores leais e habilidosos, cada um com suas próprias habilidades e personalidades, que se tornaram peças fundamentais na resistência contra o poder opressor. Little John, gigante de força descomunal, era seu braço direito e amigo mais fiel. Will Scarlet, jovem audaz e destemido, trazia coragem e rapidez. Frey Tuck, o monge guerreiro, combinava fé e luta, oferecendo apoio espiritual e tático. Essa equipe não era uma simples reunião de bandidos, mas uma verdadeira irmandade, regida por códigos internos de lealdade, honra e justiça. Sob a liderança firme e carismática de Robin, eles organizavam ataques surpresa, emboscadas e missões de resgate, sempre com um propósito maior: proteger os indefesos e desafiar o poder estabelecido. A vida fora da lei exigia constante vigilância e resistência. A perseguição do xerife e seus soldados era implacável, e a ameaça de captura estava sempre presente. Mas o conhecimento profundo da floresta dava à banda uma vantagem decisiva. Eles utilizavam trilhas secretas, esconderijos naturais e estratégias de guerrilha que confundiam os perseguidores. O treinamento com arco e flecha era uma das habilidades mais valorizadas dentro do grupo. Disse que Robin Hood possuía uma pontaria quase sobrenatural, capaz de acertar alvos impossíveis a grandes distâncias. Essa habilidade não era apenas uma vantagem em combate, mas também um símbolo da excelência e do espírito de luta da banda. Mais do que um líder militar, Robin era também um estrategista e juiz. Ele mantinha a ordem entre seus homens, resolvia disputas e garantia que os princípios de justiça fossem respeitados dentro do grupo. Essa disciplina interna fortalecia a coesão da banda e reforçava sua missão. A floresta de Sherwood era seu verdadeiro reino, um território onde o tempo parecia parar e onde a natureza oferecia proteção contra os perigos do mundo exterior. Para Robin Hood e seus seguidores, a vida nas terras selvagens era dura, mas cheia de significado. Uma luta diária pela sobrevivência e pela esperança de um futuro melhor. A rotina na floresta exigia resiliência e criatividade. Robin Hood e sua banda viviam em constante movimento, estabelecendo acampamentos provisórios em cavernas, clareiras e até em árvores, sempre atentos a qualquer sinal de aproximação dos homens do xerife. Cada som, cada sombra poderia indicar perigo iminente. A vida selvagem não era fácil. O frio, a chuva, a escassez de alimentos e a ameaça constante de ataques exigiam que todos estivessem preparados para lutar e sobreviver. Mas o senso de propósito compartilhado dava força ao grupo, tornando-os quase invencíveis em sua unidade. Além da força física, a camaradagem era um pilar fundamental. Histórias de lealdade, sacrifício e amizade permeavam o dia a dia da banda, criando laços que iam além da mera sobrevivência. Era essa irmandade que mantinha viva a chama da resistência. Robin, com seu olhar atento, sabia que a sobrevivência da causa dependia não só da força, mas também da inteligência. Ele incentivava o uso de disfarces, truques e até de lendas locais para confundir os inimigos. Espalhavam rumores, usavam o folclore a seu favor, tornando a figura de Robin Hood quase mítica para quem tentava capturá-lo. O código moral da banda era claro: não atacar inocentes, proteger os fracos, repartir o que fosse conquistado. Essa ética diferenciava Robin Hood de simples criminosos, fazendo dele um símbolo de justiça. A fama da banda crescia entre o povo, que via neles uma esperança. Mensagens e pedidos de ajuda vinham de aldeias distantes, e a rede de aliados na floresta se expandia.
Cada missão bem-sucedida reforçava a ideia de que a justiça podia ser conquistada, mesmo nos tempos mais sombrios. Por trás da lenda, a realidade da vida fora da lei era dura e exigente, mas também cheia de significado. A floresta de Sherwood era mais que um esconderijo. Era o coração pulsante de uma revolução silenciosa que ecoaria por séculos. No cerne da lenda de Robin Hood está uma ideia simples, mas poderosa: roubar dos ricos para dar aos pobres. Esse princípio, que pode parecer apenas um ato de banditismo à primeira vista, carrega um significado muito maior: a busca por justiça social em um mundo marcado pela desigualdade e pela opressão. Robin Hood não era um ladrão comum. Seus alvos eram escolhidos com cuidado: comerciantes ricos, nobres corruptos, autoridades abusivas e até monges que se beneficiavam da exploração dos camponeses. Ao atacar caravanas carregadas de impostos exorbitantes, ele golpeava diretamente o sistema que mantinha a miséria da maioria para sustentar o luxo de poucos. Essa redistribuição de riquezas tinha um efeito simbólico e prático. Para os pobres, era um alívio momentâneo, uma esperança de que poderiam sobreviver à dura realidade imposta pelos senhores feudais. Para o sistema, era um desafio aberto, uma ameaça que colocava em xeque a ordem estabelecida. O conceito de Robin Hood ressoa até hoje porque toca uma questão universal: a luta contra sistemas injustos que concentram poder e riqueza nas mãos de poucos. Sua figura representa a rebeldia contra essa injustiça, o anseio por um equilíbrio onde todos possam ter dignidade e direitos. Robin e sua banda transformaram a floresta de Sherwood em um centro de resistência silenciosa, onde ações coordenadas desestabilizavam o poder sem grandes batalhas campais. Seus ataques eram rápidos, certeiros e planejados para evitar derramamento de sangue desnecessário, reforçando a imagem de justiceiros e não de meros criminosos. Comparado a outras figuras históricas que desafiaram sistemas opressivos, como Spartacus na Roma Antiga, Zorro na Califórnia Espanhola e até líderes revolucionários modernos como Che Guevara, Robin Hood se destaca por sua simplicidade e humanidade. Ele não buscava derrubar o sistema por completo, mas corrigir suas injustiças mais flagrantes. A sua revolução silenciosa era feita de pequenas ações que, juntas, causavam um impacto profundo no cotidiano dos oprimidos. Cada moeda recuperada, cada saco de alimentos redistribuído, representava uma vitória contra a tirania e a indiferença. A reputação de Robin Hood como justiceiro cresceu rapidamente entre as aldeias e vilarejos ao redor de Sherwood. Para muitos camponeses, ele era mais que um fora da lei. Era um símbolo de esperança, um protetor invisível contra as injustiças cotidianas. Suas ações ressoavam em cada cabana, em cada feira, onde histórias sobre suas façanhas eram contadas com admiração e fervor. Ataques a caravanas de impostos eram especialmente significativos, pois eles representavam um golpe direto ao coração da opressão. Essas caravanas transportavam sacos pesados de grãos, moedas e bens preciosos, coletados à força dos camponeses para alimentar os cofres da nobreza e da igreja. Interceptar essas cargas não era só roubo, era uma redistribuição que restaurava um pouco da dignidade roubada. Robin Hood também não hesitava em atacar aqueles que se aproveitavam do poder para enriquecer às custas do povo, incluindo monges corruptos que acumulavam riquezas e ignoravam o sofrimento ao redor. Esses atos reforçavam sua imagem como um justiceiro moral, alguém que não aceitava a injustiça em nenhuma forma. Esse senso de justiça ressoava em movimentos de rebeldia e resistência ao longo da história. A ideia de desafiar sistemas injustos para proteger os vulneráveis conecta Robin Hood a figuras como Spartacus, que liderou uma revolta de escravos na Roma Antiga, ou Zorro,
que lutava contra a tirania na Califórnia espanhola. Em tempos mais recentes, líderes como Che Guevara incorporaram essa luta por justiça social e igualdade, mostrando a perenidade do ideal representado por Robin. Essa revolução silenciosa na floresta de Sherwood não buscava o confronto direto com grandes exércitos, mas sim enfraquecer o sistema por dentro, minando sua base econômica e moral. Era uma luta estratégica, onde cada pequena vitória contava e onde o verdadeiro poder vinha do apoio popular. A luta de Robin Hood ecoa até hoje, inspirando movimentos sociais que desafiam a concentração de poder e riqueza em nossos tempos. Sua história é uma lembrança de que a justiça não é um privilégio dos poderosos, mas um direito de todos. A rivalidade entre Robin Hood e o xerife de Nottingham é um dos pilares centrais da lenda e representa o eterno conflito entre justiça popular e poder institucionalizado. O xerife, símbolo do domínio opressor, estava obcecado em capturar Robin e acabar com sua rebelião silenciosa, mas o arqueiro sempre parecia um passo à frente. As estratégias usadas por Robin para escapar das armadilhas eram tão engenhosas quanto ousadas. Ele aproveitava cada centímetro da floresta de Sherwood, usando seu conhecimento do terreno para armar emboscadas e desaparecer antes que os soldados pudessem reagir. Suas táticas incluíam o uso de disfarces para se infiltrar entre os inimigos, a montagem de distrações com sons e sinais e até o uso de lendas e folclore locais para confundir os perseguidores. As emboscadas noturnas, especialmente, eram temidas pelo xerife. Em meio à escuridão, Robin e seus homens atacavam rapidamente, roubando suprimentos, libertando prisioneiros e desaparecendo sem deixar rastros. Essas ações minavam a autoridade do xerife e reforçavam a moral da população local. Mas nem todas as batalhas eram travadas com flechas e espadas. Muitas vezes, a guerra de Robin era também contra a traição. Sir Guy of Gisborne, um cavaleiro enviado pelo xerife, encarna essa ameaça interna. Ambicioso e implacável, Guy personificava o lado sombrio da nobreza, disposto a tudo para eliminar o inimigo. A rivalidade entre ele e Robin adicionava uma camada dramática à luta, marcada por embates diretos e intrigas. Além de Guy, o confronto final com Alan a Dale, outro inimigo notório, foi decisivo para manter a resistência viva. Apesar das traições e perigos, Robin conseguiu preservar seu grupo e continuar a luta, alimentando a chama da esperança para todos os oprimidos. Essa guerra constante exigia não só bravura, mas também inteligência emocional e liderança. Robin Hood precisava manter a confiança de seus seguidores e do povo enquanto enfrentava a ameaça constante do xerife e seus capangas. O conflito entre Robin e o xerife é mais do que um embate pessoal. É o reflexo da luta entre dois mundos, o da justiça popular e o do poder institucional corrupto. E mesmo com todas as dificuldades, Robin continuava a inspirar aqueles que acreditavam que a mudança era possível. As traições e os jogos de poder eram armas tão perigosas quanto as flechas de Robin Hood. Sir Guy of Gisborne não mediu esforços para capturar o arqueiro, usando espiões, armadilhas e até subornando aliados dentro da floresta. Mas a astúcia de Robin sempre impediu que esses planos dessem certo. O confronto final entre Robin e Alan a Dale, outro traidor que tentou minar a resistência, foi um momento crucial. Alan, ex-integrante da banda, buscava seu próprio benefício ao trair os companheiros. A batalha que se seguiu foi intensa e sangrenta, mas reforçou a lealdade interna do grupo e a determinação de Robin em não permitir que a causa fosse destruída por interesses pessoais. O uso do folclore e das lendas locais para criar uma aura quase mística em torno de Robin Hood também funcionava como uma defesa psicológica contra o poder do xerife. Os soldados que caíam em rumores de fantasmas da floresta ou de um justiceiro invencível
tinham sua moral abalada, enquanto o povo sentia-se protegido por uma força maior. Mesmo diante da perseguição constante, Robin mantinha viva a esperança de justiça e mudança. Cada emboscada bem-sucedida era uma mensagem clara para o xerife. O sistema que ele representava não era invencível. A batalha entre Robin Hood e o xerife de Nottingham não era apenas física, mas simbólica. Era a luta entre um povo que exigia justiça e um poder que tentava manter seu controle pela força e pelo medo. Essa resistência contínua alimentou o crescimento da lenda, mostrando que mesmo em face da tirania, é possível resistir, lutar e, quem sabe, vencer. Enquanto Robin Hood lutava na floresta de Sherwood, o cenário político da Inglaterra fervilhava com disputas pelo poder real. O rei Ricardo Coração de Leão estava ausente, longe, comandando as cruzadas no Oriente Médio, deixando o trono nas mãos do irmão ambicioso e impopular, João Sem Terra. João, conhecido por seu governo tirânico, abusava do poder, aumentando impostos e reprimindo ainda mais o povo. Sua ausência de legitimidade perante muitos nobres e camponeses tornava seu reinado frágil e contestado. Nesse jogo de poder, a figura de Robin Hood ganhou um significado ainda maior. Apesar de ser um fora da lei, Robin era leal à verdadeira coroa, aquela do rei legítimo ausente, Ricardo. Sua luta, portanto, não era contra o conceito da monarquia, mas contra os abusos cometidos pelo governo de João. Ele defendia a ordem legítima, mesmo que de fora da lei. Esse posicionamento político era delicado. Robin precisava equilibrar sua rebelião com a esperança de restaurar a justiça e a ordem legítima no país. Sua resistência contra o xerife de Nottingham e as forças de João não era apenas uma guerra local, mas parte de um conflito maior pela alma da Inglaterra. O povo, oprimido pelas decisões tirânicas de João, via em Robin uma esperança para a restauração da justiça. Ele não era apenas um bandido, mas um agente de mudança, um símbolo da luta contra a tirania e pela legítima autoridade. Nesse contexto, Robin Hood tornou-se mais que um arqueiro. Tornou-se uma peça no jogo político complexo que definiria o futuro da Inglaterra. Sua luta transcendeu a floresta de Sherwood, alcançando os salões do poder e as histórias que moldariam gerações. A ausência do rei Ricardo Coração de Leão durante as cruzadas criou um vácuo de poder que João Sem Terra, seu irmão, soube explorar com mão dura e ambição desenfreada. João aumentou impostos para financiar suas próprias guerras e luxos, alienando a nobreza e o povo comum. Sua fama de tirano e usurpador corroía a legitimidade do trono, e a insatisfação crescia como um incêndio silencioso. Robin Hood, embora declarado fora da lei pelo governo de João, enxergava-se como um defensor da verdadeira Inglaterra, aquela que reconhecia o direito legítimo de Ricardo e clamava por justiça e equilíbrio. Sua lealdade não era a um sistema corrupto, mas a um ideal de liderança justa e honrada. Por isso, suas ações iam além do roubo. Eram uma forma de resistência política e social. No jogo intricado entre nobres, cavaleiros e clérigos, Robin mantinha uma posição ambígua. Por um lado, ele representava a rebelião popular contra os abusos e arbitrariedades. Por outro, mantinha uma espécie de respeito velado pela ideia da monarquia legítima. Ele sabia que derrubar o sistema por completo não garantiria justiça, mas que reformá-lo e expurgar seus abusos era essencial. Enquanto isso, o xerife de Nottingham, braço direito de João, agia com brutalidade para sufocar qualquer sinal de revolta. Ele representava o aparato do poder tirano que Robin desafiava, e a floresta de Sherwood virou palco de uma guerra silenciosa entre esses dois polos. A tensão aumentava, não só nas terras selvagens, mas também nos salões do poder.
Além disso, a ausência prolongada de Ricardo e a pressão dos nobres para assegurar sua sucessão abriram espaço para intrigas e alianças secretas. Muitos questionavam se Ricardo retornaria para restaurar a ordem ou se João consolidaria seu domínio. Robin, ciente dessa incerteza, usava a situação para ampliar sua influência e apoio popular. A luta de Robin Hood, portanto, era também uma luta pelo futuro da Inglaterra. Uma batalha não apenas contra homens armados, mas contra o destino político de um reino dividido. Sua esperança era que, ao enfraquecer o tirano e suas forças, pudesse abrir caminho para um reinado mais justo, que finalmente honrasse o povo que sofria sob impostos e repressão. Essa tensão entre poder legítimo e abuso de autoridade faz do período uma das épocas mais fascinantes e turbulentas da história inglesa. E Robin Hood estava no centro desse conflito, um símbolo de resistência, esperança e, acima de tudo, justiça. A trajetória de Robin Hood não ficou restrita às florestas de Sherwood ou às páginas dos registros medievais. Sua lenda atravessou séculos, transformando-se e adaptando-se a cada época, até se tornar um dos ícones culturais mais reconhecidos mundialmente. Desde os primeiros baladas e canções populares na Inglaterra medieval, a figura de Robin Hood capturou a imaginação do povo. Essas histórias orais, transmitidas em tavernas e feiras, ajudaram a espalhar sua fama, criando uma base sólida para que a lenda ganhasse corpo e cor. Com o advento do teatro, Robin Hood encontrou um novo palco. Peças medievais, como as famosas Morris Dances, e encenações populares, começaram a retratar suas aventuras com dramatização e humor, reforçando a imagem do justiceiro com arco e flecha, vestido de verde e liderando uma banda fiel. Essa popularização cultural fez com que a história deixasse de ser apenas um relato local para se transformar em um fenômeno nacional. No século XIX, escritores como Walter Scott trouxeram Robin Hood para o cânone literário europeu, adicionando camadas de romantismo e heroísmo ao personagem. Suas obras influenciaram profundamente a forma como o público moderno enxergava o arqueiro, enfatizando sua luta contra a tirania e seu papel como protetor dos pobres. Com o nascimento do cinema, a história de Robin Hood ganhou vida em imagens e atores como Douglas Fairbanks e Errol Flynn tornaram-se ícones ao dar rosto ao herói. Essas adaptações cinematográficas reforçaram sua imagem como um símbolo de coragem, honra e rebeldia contra o poder injusto, alcançando audiências globais. A cultura pop seguiu explorando o personagem em quadrinhos, séries de televisão, videogames e até animes. Cada nova versão trazia nuances e adaptações que refletiam os valores e desafios de sua época, mantendo Robin Hood sempre atual e relevante. A versatilidade da lenda fez com que Robin Hood influenciasse não apenas o entretenimento, mas também movimentos sociais e discursos políticos. Ele virou símbolo de resistência contra a opressão, inspiração para lutas por justiça social e igualdade, e até mascote informal de causas populares. Essa evolução contínua mostra que a lenda de Robin Hood não é apenas uma história do passado, mas uma narrativa viva que se reinventa para continuar falando com as pessoas. De rebelde medieval a herói nacional e ícone global, Robin Hood é uma prova de como as histórias podem transcender o tempo e as fronteiras. Com o passar do tempo, a imagem de Robin Hood foi moldada por diversas interpretações que refletiam o espírito e os valores de cada era. No cinema, por exemplo, as versões de Robin Hood passaram de um simples fora da lei para um verdadeiro herói nacional, símbolo da luta contra a tirania e da defesa dos oprimidos. Em Hollywood, o Robin de Errol Flynn, nos anos 1930 e 1940, representou o aventureiro carismático, destemido e honrado, cujas habilidades com o arco e flecha encantaram plateias ao redor do mundo. Décadas depois, atores como Kevin Costner e Russell Crowe
trouxeram versões mais sombrias e complexas do personagem, enfatizando suas motivações pessoais e o peso das responsabilidades que carregava. Mas Robin Hood não ficou restrito ao cinema. Ele invadiu quadrinhos, onde se tornou herói de aventuras e rebelião. Nos videogames, os jogadores assumem o papel do arqueiro para lutar contra injustiças, enquanto animes e séries modernas exploram sua mitologia e a adaptam para novos públicos. Além do entretenimento, a figura de Robin Hood é frequentemente invocada em discursos políticos e movimentos sociais, especialmente aqueles que questionam desigualdades e defendem a justiça social. Sua imagem é usada para simbolizar a luta contra o poder concentrado e a defesa dos mais vulneráveis. Essa permanência e transformação mostram que a lenda de Robin Hood é um fenômeno cultural que ultrapassa sua origem histórica, funcionando como um espelho das aspirações humanas por justiça, igualdade e coragem. Através dos séculos, ele se manteve como um símbolo universal, um farol para aqueles que sonham com um mundo mais justo, mostrando que a luta por justiça nunca sai de moda. O tempo passa, os impérios caem, os reis são esquecidos, mas Robin Hood permanece. Mais do que um personagem de lenda, ele se tornou um símbolo atemporal, uma representação viva da eterna luta entre o povo e o poder, entre justiça e tirania, entre coragem e conformismo. Em tempos de crise, quando governos oprimem e desigualdades crescem, a imagem de Robin volta com força, como se o mundo mais uma vez clamasse por alguém que desafie o sistema, não por ganância, mas por um ideal maior. Não à toa, sua história continua sendo revisitada, reimaginada, rediscutida. Ele aparece em marchas populares, em charges políticas, em memes, filmes e protestos. Robin Hood virou arquétipo, a figura do rebelde ético, do fora da lei com causa, do herói que vive à margem, mas age com honra. E ele não está sozinho nesse panteão de resistência. Podemos traçar paralelos com outras figuras históricas e lendárias. Spartacus, o gladiador que desafiou Roma. Zumbi dos Palmares, que resistiu à escravidão no Brasil. Che Guevara, que virou símbolo da Revolução Latino-Americana. Yasuke, o samurai negro do Japão feudal. Leônidas, que com 300 homens enfrentou um império. Napoleão, que desafiou reis e foi coroado pelo próprio punho. Todos à sua maneira, desafiantes do sistema. Mas Robin Hood se destaca por algo singular. Ele não buscava poder, não queria reinos, nem glória, nem um trono. Sua luta era pelo povo, pela justiça, por uma ordem mais humana. E talvez seja isso que o torna tão perene. Ele é o herói que não quer ser rei. O guerreiro que luta não para dominar, mas para equilibrar. Sua história, carregada de simbolismos, continua sendo ferramenta poderosa de crítica e inspiração. Quando uma corporação explora, quando um governo reprime, quando a riqueza se concentra nas mãos de poucos, Robin volta. Às vezes com arco e flecha, às vezes com uma faixa em protesto, às vezes com uma máscara. Robin Hood sobreviveu aos séculos porque representa mais que um homem. Ele representa uma ideia. A ideia de que é possível resistir à injustiça mesmo sem título, riqueza ou exército. Que a floresta pode vencer o castelo. Que o povo, quando unido e motivado por princípios, pode desafiar até os tronos mais antigos. E é justamente essa ideia que continua ressoando. Em um mundo cada vez mais desigual, onde a distância entre os muito ricos e os muito pobres parece só crescer, a história de Robin Hood continua servindo como um lembrete incômodo e necessário de que o poder deve servir ao povo e não o contrário. Governos autoritários temem figuras como Robin. Por quê? Porque ele inspira. Porque ele é prova viva de que a rebelião pode ter ética, que o bem comum pode justificar a quebra de regras injustas e que a verdadeira legitimidade vem não da coroa, mas da consciência.
Nos tempos modernos, Robin Hood também se converteu em símbolo de diversas causas sociais: redistribuição de renda, justiça tributária, combate à corrupção. Ele é citado em debates parlamentares, em projetos de lei e até em políticas públicas com nomes como Robin Hood Tax, um imposto proposto para cobrar dos mais ricos em benefício dos mais pobres. Mas no fim das contas, o mais impressionante é que a essência da lenda nunca se perde. Em qualquer versão, seja na boca de um trovador medieval, nos livros escolares, nos filmes hollywoodianos ou nas ruas em protesto, Robin Hood sempre volta com a mesma pergunta: você está do lado de quem? Dos que exploram ou dos que lutam? Essa é a força do legado de Robin. Ele não nos dá respostas. Ele nos obriga a escolher um lado. E talvez, no fundo, essa seja a verdadeira razão pela qual sua história nunca morre. Se você gostou dessa jornada pela floresta de Sherwood e pelas sombras da história inglesa, curta, compartilhe e se inscreva no canal Imperadores. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. No próximo episódio, vamos conhecer outro gigante da história. Um homem que governou sem usar coroa e que transformou Roma de tijolos em mármore. Seu nome? Augusto César. Até a próxima jornada histórica.